E no vídeo de hoje vamos falar sobre cotações. Todo mundo ama receber cotações. Cotações, quem recebe é um bom sinal. Pode ser um sinal de preferência. Mas e quando a cotação não fecha? Tenha em mente que o cliente cota pelos seguintes motivos. Primeiro, para verificar se os teus preços, não estão aumentando de uma hora para outra ou de uma semana para outra, dentro da frequência que ele costuma comprar. Ele cota também para comparar os teus valores com a média da concorrência. Ele está de olho também no CMV, que é o custo da mercadoria vendida. O custo do insumo ele precisa ser proporcional à venda. O cliente precisa manter a média de compras estabelecida, especificada para aquela semana. Se ele ultrapassar, isso acaba não fechando a conta. Uma outra questão também, fornecedor, que pode ser uma falha do consultor de vendas ao responder uma cotação, é responder ela sem ler. Responder no mecânico, Olha ali o preço, vê o que o cliente está cotando, já coloca o valor e já se desvencilha, daquela tarefa. E hoje cotação não é uma tarefa. Cotação, bastante atenção, ela indica mudanças naquele negócio, dificuldades, redução ou um aumento de insumos que não são habitualmente solicitados. Então, são uma série de indicadores, alguns são preventivos e outros são de oportunidade. Então, a questão de você colocar aumentos muito bruscos, daqui a pouco vai ter que se colocar, porque o cliente ele está acompanhando tudo na ponta do lápis. Variações muito grandes, ela deixam o cliente com o pé atrás, O cliente também tem seus receios em relação ao fornecedor. Será que ele está numa fase boa? Será que daqui a pouco ele não vai desaparecer? Ou será que, enfim, os preços estão subindo deliberadamente, muito acima da média? Quem não fazia, quem não dedicava esse tempo tão minucioso que tem que ser, na verdade não é o tempo, é a dedicação, para controlar a questão de custos. Então é super importante, se tiver algo muito brusco, que você possa comunicar. Comunicar, eu diria que ganha pontos, ao invés de fazer de conta que vou mandar e deixa lá ver o que acontece. Então essa realmente não é a melhor estratégia. Uma outra oportunidade que a cotação também dá é verificar se realmente está entrando itens novos ou itens que poderiam estar lá e não estão, é questionar o cliente naquele momento, é perguntar se já pode aproveitar e colocar uma oportunidade que tem tudo a ver com o estabelecimento dele, que vai ter uma diminuição de algum tempo de produção, ou do custo da mercadoria, ou uma inovação. Tem que estar imbuído aí, ou melhor dizendo, tem que estar envolto, digamos assim, em uma solução. Preço por preço sozinho não funciona muito. Há um tempo também que às vezes a cotação ela tem que ser observada. Se o cliente me pedia 10 itens de determinadas categorias e isso reduziu para 3, isso pode ser um fator econômico, com certeza, mas isso pode ser outras mudanças também. Então ele pode estar comprando com a concorrência, digamos assim, pode ter havido algum problema, e isso sempre tem que ter, não no sentido de imposição, mas tem que questionar o cliente, Se comprava esses itens, o que é que está acontecendo? A cotação também, em dado momento, ela precisa ser documentada.
Se ele pede 10, sei lá, 20 itens, e nesses 20 itens eu nunca ganho esses determinados itens, tem que partir para um questionamento. Em algum momento também, se você tiver esse controle, se o consultor ele estiver orientado para ter esse olhar, ele vai ver, bem, mas um tempo atrás eu perdi essa cotação com esses produtos, mas hoje a situação pode ser diferente. Então, outrora lá perdeu por sei lá, por algum valor ou alguma coisa que não ficou de acordo, e isso pode ter mudado. Então, volta e meia tem que trazer de volta, então, esses produtos que você sabe que faz parte ali do portfólio do cliente, para poder se colocar novamente à disposição. Então, como eu falei, a presença de itens novos na cotação, ela sugere mudanças. Essas mudanças podem ser de uma redução da proposta do cliente ou pode ser uma ampliação. Então, tem que questionar no sentido de procurar entender se aí começa uma nova oportunidade, se tem que se preparar para atendê-lo melhor, o que vai fazer parte da nova mudança. Então, e o cliente percebe quando a pessoa é só um respondedor de cotações ou, de fato, ele interpreta uma necessidade do cliente ali, né? Que, na verdade, é uma grande oportunidade para sair só da cotação pura e simplesmente dita ali. A cotação não pode ser simplesmente um envio mecânico, envio pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, por o que quer que seja. Então, sempre tem que checar se de fato o cliente recebeu, porque pode acontecer de não receber, ou mandar um e-mail cair no spam e ele não vê, né, na lixeira. Então, tem que fazer essa verificação e perguntar para o cliente se de fato não há dúvidas. Às vezes o cliente não tem tempo de estar perguntando, né, retornando de alguma maneira para o consultor de vendas, que ele ficou com uma dúvida aqui, outra ali. É mais fácil ele falar com a próxima pessoa, muitas vezes, que já está ali disponível para esclarecer, para explicar direitinho. Então, isso é muito importante. Então, só o envio, muitas vezes, ele é desprezado, né? Porque não tem nenhum valor, nenhum serviço ali. Preço menor, toda empresa quer, mas o consultor de vendas não pode simplesmente substituir um produto por conta do preço, que ele quer pagar menos, sem explicar o que vai implicar isso. Pode implicar no rendimento, na qualidade. Às vezes ele tem um produto que ele é mais cremoso, mais consistente, tem um rendimento maior. Em um produto de valor menor, ele não vai ter alguns atributos que ele está acostumado e ele vai questionar, vai reclamar e pode ainda realmente cortar o relacionamento por conta de um produto que complicou lá a sua situação e o cliente, ou enfim, saiu fora do padrão estabelecido pelo local. Então, o preço pura e simplesmente ele tem que ter responsabilidade quando a gente oferta. Então, um produto com valor inferior também gera expectativa. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que realmente eu fiz uma boa compra? Será que eu vou ter o ganho que eu estou pensando em ter? E às vezes na hora da execução vai lá e não é nada daquilo. Então tem que ter responsabilidade para lidar com os produtos de valor agregado, valores maiores e os menores também. O cliente está super antenado para não sair comprando do primeiro orçamento, ainda que seja um fornecedor de muito tempo. Então, as compras estão sendo mais analíticas. Então, vamos agora à questão do contexto, né? O que um consultor de vendas precisa ter em mãos para poder ter sucesso nas cotações? Levar em conta o contexto. Então, ter em mãos informações de mercado, né? Como, por exemplo, as intempéries, excesso de chuva, a falta delas, a seca,
problemas como a guerra, né, lá na Ucrânia, por exemplo. Então, todos os fatores que podem estar incidindo em uma escassez, uma falta de produtos, por exemplo, ou uma indisponibilidade total que seja, então o cliente vai ter que recorrer a outros itens. Então, essas informações, elas são extremamente importantes, porque elas vão gerar, pode ter acontecido lá do outro lado do mundo, mas vai gerar reflexo no nosso mercado aqui internamente, né? Tanto na questão de negociações, de valores, enfim, em tudo. Dentro ainda do contexto, segundo o site Faxcomics, o Brasil importa de 50% a 60% dos 12 milhões de toneladas de trigo, né? Então, olhem a dependência que temos ainda de um produto extremamente importante e que tem uma dependência externa muito grande. Ainda assim, na produção nacional, Rio Grande do Sul e Paraná são responsáveis aí por 85% da produção nacional. Mas não é suficiente. Então, são fatores, né, que mexem muito com a questão da disponibilidade e de preços também, né? Como agora a guerra da Ucrânia, que o Brasil também tem uma dependência importante em fertilizantes, em adubos, em carvão, óleos combustíveis, né? Então, são itens que refletem toda a movimentação da economia. Aí alguém pode questionar, bem, mas um consultor de venda interna digital precisa saber de tudo isso? Precisa no momento em que o cliente diz aquela famosa frase, o teu preço tá caro. Se você não tiver nenhuma informação, você já morreu ali e não terá como argumentar absolutamente nada. Então, o consultor de vendas será uma presa muito fácil na questão de pressão por preço, porque ele não coloca absolutamente nada que justifique aquele valor. Ah, mas o cliente quer. Não, o cliente quer, mas o bom senso também, né? Ele prevalece. Se você começa a justificar o porquê que aquilo está sendo feito, vai ser visto com certeza com outros olhos. Quem já não ouviu em algum momento um consultor de vendas dizendo: ah, mas quem está aumentando o preço é a minha empresa, eu só estou cumprindo aqui o meu papel de informar, né? Eu também acho caro, eu também não entendo como é que esses preços sobem. Então, por mais que haja algum tipo de rejeição quando a gente fala nesses fatores econômicos, isso tem que ser colocado, né? E tem que subsidiar o time de 1 ou time de 100 com informações que deem respaldo aí para falar, né, daquilo que precisa ser falado, entre eles o preço. Inclusive, o consultor de venda interna que acha que está apoiando o cliente quando ele reclama de um preço e ele vai lá e diz: realmente, você tem razão, não sei o quê. Isso é terrível, né? O cliente vai perceber que esse consultor ele é movido a preço, ele não tem mais nada do que isso e é muito fraco e tranquilo de ser dominado, digamos assim, né? Ou se espremer até vai querer o máximo de desconto, vai querer, enfim, até coisas que vai prejudicar o próprio consultor. Então, é preferível fazer uma venda bem feita e dar uma informação profissional para o cliente. Isso que é o mais importante. Uma informação profissional, a gente pode falar de coisas que o cliente quer ouvir e de coisas que às vezes ele não quer ouvir, mas ele sabe que elas existem, né? Ele sabe que elas fazem parte. Desde que a gente tenha educação, tenha um jeito, né, tranquilo para colocar isso, tá tudo certo. E quando chega nesse ponto de começar essa pressão por preço e vai dando desconto sem noção,
Isso compromete as margens, isso derrete as comissões, e isso dá essa demonstração de pouca estrutura, de pouco treinamento mesmo, para poder habilitar as pessoas a aprender a falar de preço. Ora, desde que o mundo é mundo, tudo tem preço, né? Então, como eu já falei aqui, só reiterando, trocar de marca é possível. O cliente vai ver isto com bons olhos, desde que haja integridade, sinceridade. Esse produto ele tem essa funcionalidade, ele tem esse valor, mas tem que falar o que tem depois da vírgula. Não pode deixar o cliente no escuro, para evitar a frustração, a reclamação e a devolução, que é um processo caríssimo para as empresas. E porque imagina, né, a questão logística, o produto sai, ele chega lá, ele tem a insatisfação do cliente, ele volta, tem a insatisfação da parte logística de quem carrega, de um terceirizado que seja, de um próprio funcionário. Isso tudo tem custo, não é gratuito que isso tudo acontece. Então, a venda, o custo da venda, isso é para o cliente também, ele está preparado para um fluxo correto. No momento que começa a haver problemas, aquela margem já não é mais a mesma, aquela lucratividade já não é mais a mesma, nada mais será como antes. Então, por isso que tem que ter muita atenção. Outra questão é ensinar o cliente, ou melhor dizendo, ensinar pode ser uma coisa meio arrogante, mas demonstrar que o que ele usa, digamos que o produto X, apesar de ter um custo inicial maior, mas ele tem um rendimento tal, ou ele tem um nível de qualidade, ou ele dá um acabamento, ou ele dá um benefício, uma vantagem que vale a pena aquele investimento. Compara com aquele produto que é preço menor. Então, e a cotação, porque às vezes o cliente ele não quer falar, ele vai mandar os itens, mas ele observa isso. Se você fizer lá um adendo à cotação em relação ao que você está mandando, ou uma sugestão que você possa mandar, você pode mandar. Tem locais que você tem que mandar naquele padrão, inclusive as cotações digitais tem um padrão que não cabe às vezes uma observação maior. Você pode mandar um e-mail para a pessoa, pode mandar uma mensagem. Toda movimentação, olha, eu nunca vi em 15 anos um cliente rejeitar ajuda, rejeitar um atendimento excepcional, quando você complementa. Então é algo que funciona. 99,99% dos clientes usam planilhas inteligentes, onde eles detectam as diferenças de valores, eles têm os acompanhamentos. Então, os consultores de vendas não podem ser inocentes, achar que o cliente não está acompanhando as movimentações. Então, tem que ter cuidado aí que realmente o cliente percebe. Uma outra questão é responder as cotações de maneira organizada. Mesmo que o cliente tenha mandado tudo meio solto, meio bagunçado, o retorno tem que ser, desculpem, super organizado, dentro de uma planilha preferencialmente, ou no documento que o cliente enviou. Por quê? Porque isso facilita a vida de todos, facilita o acompanhamento, uma série de fatores aí que é bem importante. Por isso que a cotação tem que estar comprometida de responder rápido, mas esse rápido tem que ser um rápido com qualidade. Uma outra questão que acontece são os itens homologados, né? O que é um item homologado? São os itens definidos contratualmente. Normalmente quem tem esse processo são as franquias, são as redes, onde tem um padrão ou empresas que têm 2, 3, 4 lojas e tem um padrão de produto, né? Às vezes a casa é conhecida por determinado produto, aonde você for, qual lugar que você for, o sabor é o mesmo, os produtos são os mesmos, a apresentação é a mesma. Então, isso chama-se homologar essa organização de itens, aquilo que pode e o que não pode, né?
E dentro dessa rigidez tem alguma flexibilidade também prevista. Então tem que seguir as orientações, porque senão é reclamação, é devolução e o cliente não, de jeito nenhum, ele não tolera isso. Então essas questões elas têm que estar esclarecidas desde o início do atendimento. Aliás, eu acho que qualquer cliente não custa. Tem alguma particularidade que eu devo observar na hora de cotar com você em relação à marca, em relação ao que pode ser substituído, o que não? Qualquer informação dentro do processo de compras, se souber das duas partes antes, obviamente isso evita qualquer desconforto aí depois. Iniciativas elas são bem-vindas sempre. Então, se entrou um produto novo que o consultor entendeu que é interessante aquilo, ou né, a gestão do negócio entende que para determinadas categorias de produtos, isso deve ser imediatamente divulgado para os clientes, conversado, explicado para quê? Porque quando entra um produto no fornecedor, há um compromisso muito grande, né, com o fornecedor e o investimento que a indústria vai fazer. Então, existe um compromisso de distribuição, né, de promoção daquele item no maior número de locais possível. Então, não é só uma entrada qualquer de produto. Então, só que o fornecedor ele tem que ter essa conversa com o seu time de vendas, com o consultor de venda interna, para que isso esteja ali no dia a dia de cada um. Então, às vezes, se colocar só um produto, entrar e colocar um banner lá, uma propagandinha, olha, entrou tal item, beleza, é só mais um. Agora, se houver um entendimento maior, qual é o objetivo daquela parceria, qual é o objetivo de vendas, quais são as metas a partir daquela data, o que deve, né, ser vendido, quais os segmentos que é possível ofertar aquele produto, quais os benefícios. Ah, mas está escrito na embalagem. Gente, não é assim que funciona. Tem que ter conversa, cada pessoa é uma pessoa. Então isso precisa ser colocado ali como um compromisso, como algo que precisa ser desenvolvido. E aqui dentro desse processo de iniciativa, mandar uma amostra para o cliente. Tem clientes que não recebem amostra, né? Isso também tem que ser perguntado. Ainda que o cliente está ganhando, não vai pagar nada. Algumas empresas não podem receber bonificações, por exemplo. Então, tudo isso tem que ter conversa. Você, fornecedor, conversa com o consultor de vendas para que o consultor de vendas converse com os clientes também. E aqui nas questões das iniciativas tem uma coisa muito legal. Quando entra um parceiro novo, uma indústria nova, com um novo produto ou um novo serviço, isso precisa ser colocado para o time de venda interna, não de uma maneira assim, comunica, manda um e-mail, chegou tal produto. Isso aí vai ser só mais um produto. Este produto tem que ir para uma conversa, nem que seja de 10 minutos. Quem é a indústria, qual é o objetivo daquela indústria no negócio, qual é a meta de cobertura, né, de venda de itens, do que for. As empresas, elas fazem, introduzem um produto no fornecedor, mas isso tem compromisso. Não é só assim colocar. As grandes indústrias, pelo menos. E para o cliente também tem que ter essa conversa. Mesmo que o cliente não conheça o produto, o ideal é ter algo no sentido de experimentação, mas se não tiver, um e-mail bem feito, ou um WhatsApp, ou o que for, uma videochamada, uma videoconferência, ferramentas é o que não falta para explicar a novidade que está entrando no seu
no seu negócio, o que soluciona aquela novidade, quais os benefícios que pode trazer aí para o negócio. E tomar cuidado também com aquelas empresas que têm a sua própria regra de recebimento de mercadorias, que mesmo às vezes numa bonificação, onde o cliente pode receber sem custo nenhum, elas não podem receber por uma questão de definição mesmo daquele negócio. Então tem que achar uma outra forma do cliente ter contato com aquele produto ou ter o contato com as informações. Normalmente são lugares que tem nutricionistas, que tem um chefe que tem conhecimento, então tem que ter toda essa movimentação. Não pode ser só um jeitinho aí qualquer. E nessa questão das iniciativas também, colocar as informações comparáveis, né? Comparando com um outro produto, um outro serviço, qual é o ganho. Quanto mais completo for, melhor e mais positiva tende a ser a resposta da cotação. Isso deixa claro para o cliente, isso reforça o relacionamento, não deixa tão volátil assim em relação a preço, por exemplo. Então, aproxima, né, o consultor de vendas do cliente. Então, é muito importante exceder, digamos assim, ao dia a dia, à questão do habitual. O cliente se sente mais seguro, mais prestigiado, mais priorizado. Então, isso tende a dar um resultado bastante interessante para o negócio. E entra também a questão do cliente não estar esperando, quer dizer, ele espera que você faça o seu trabalho usual, mas se puder surpreender o cliente, elevando o padrão de entrega de soluções, isso com certeza é um componente super importante para dar preferência, não tenha dúvida. E a questão, e aí vendo pelo lado prático, né, também, se você, quem já não ouviu aí, por exemplo, um consultor de vendas dizer, nossa, fiz 10 cotações e fechei 2. Só que essa informação fica aí no limbo. Como é que a gente trata isso? Como assim fez 10 cotações e fechou 2? Ou se tivesse sido o contrário, olha, fiz das 10 cotações, fechei 8. Nossa, vamos pegar esse consultor aí, porque ele pode ser um modelo replicável, digamos assim. Vamos copiar, vamos clonar esse consultor de vendas com os aspectos que levaram ele a ter esse grau aí de sucesso com as cotações. E o contrário também. Nossa, o que está acontecendo? Vamos entender como é que funciona o teu processo de cotação. Vamos lá, desde o início. Tu recebe a cotação, recebe por onde? Depois o que tu faz? Passo 2, passo 3, depois. Então é mapear todo o comportamento, todo o procedimento que o consultor de vendas faz ao receber uma cotação, para identificar onde é que estão os gargalos, onde estão os pontos cegos. Algo acontece ali. Porque fazer coleção de cotações não resolve nada para ninguém. E cotação é tempo. Tempo do cliente, desculpem, tempo do cliente, tempo do consultor de vendas, tempo do negócio. Um negócio não vai sobreviver de cotações. E isso também não é elogioso. Ai, nossa, fiz 10 cotações. Ou o meu negócio está cotando muito e fechando quanto? Às vezes nem sabe. Né? Em relação, entrou, sei lá, 50 cotações hoje. Das 50, quantos por cento foi sucesso e alguém analisou o sucesso para poder repetir? Então hoje está tudo tão desafiador que o sucesso precisa ser analisado para ser copiado e o insucesso precisa ser mais urgentemente ainda analisado para ser resolvido.
As cotações que têm preços muito distantes da média de mercado, elas precisam de ajuste, porque isso implica numa frustração do profissional, que é muito ruim. O cliente também, ele daqui a pouco, bom, se esse tá fora da curva aqui, os outros devem estar também. Então, é um efeito cascata que vai um preço que está desajustado. Então, precisa ter o fornecedor, ainda que sabemos aí de todos os desafios, né? Ou de uma estratégia comercial, às vezes alocando um valor um pouco num item, um pouco em outro. Enfim, tem que ter um equilíbrio, que é difícil, mas tem que ter. Porque tem pode dar esse eco aí negativo em relação a um preço que está muito acima da média. Uma outra questão que deve acompanhar a cotação, se não no momento da cotação, momentos antes ou no meio ou depois, mas no relacionamento com o cliente, a cotação ela não pode estar apenas pendurada no preço, dependente do preço, assim por um fiozinho. Se não fechar 10 centavos já era. Então, tirando as cotações eletrônicas, digitais, que algumas o ajuste ali é na hora, é tipo um leilão, né? As demais, elas precisam estar revestidas de todos os benefícios, de todos os serviços do negócio. Não pode ser apenas unicamente depender de preço. Tem que estar o conjunto todo daquilo que o fornecedor oferece. Uma entrega dentro das necessidades do cliente, dentro do horário que o cliente precisa, com qualidade de organização das mercadorias, de educação, né, das pessoas todas em geral daquela empresa, do financeiro, do compras, do RH, de todas as pessoas que se relacionam com clientes. Tem que ter o mesmo nível de qualidade de atendimento em relação ao cliente. Isso é muito importante. Por isso que na hora de uma cotação, a gente tem que, se o cliente às vezes é um pouco esquecido, a gente traz aí, né, para a conversa todo o conjunto que você oferece aí no seu negócio. As cotações que eventualmente não dão certo, o cliente não fecha, elas têm que ter uma consideração por parte dele. Então, o consultor de vendas tem que ter, de uma forma orientada, ele tem que conversar com o cliente. Por que não fechou? Qual foi o detalhe, qual foi a questão exata que não fechou? Pode ser preço, mas pode ser outras coisas também. Então, tem que saber disso, pensando num relacionamento que vai aí continuar. Não é porque aquela cotação não deu certo que as outras não darão. Esse é um dos maiores erros, né? Um não, às vezes, traumatiza e a coisa acaba não evoluindo. Mas tem que conversar com o cliente. Por que não? Para poder corrigir para as próximas. E às vezes pode ser um ajuste pequeno, pode ser uma negociação pequena que é possível até reverter aquele não. Então, não pode ter aí um conformismo, né? Quando eventualmente uma cotação acaba não fechando. Uma outra questão que precisa ser observada nessa negativa de uma cotação, muitas vezes o consultor ou coordenador, enfim, ele não tem nem noção de quantas cotações entraram, quantas foram perdidas, por que foi perdida. E o consultor de vendas, às vezes, é constrangedor perder cotações, que é uma coisa que não deveria, era um sentimento que não deveria existir. Mas sim tratar isso como um desafio que precisa ser vencido. Então precisa tratar e não se omitir, ou não esconder, ou não dar atenção a fatos como esse.
As cotações que são promocionais, elas precisam ser muito claras, que aquilo é um momento pontual, é uma questão pontual, e para que o cliente não, na próxima semana, senão ele vai cobrar de você, não, mas espera um pouquinho, semana passada estava com tal valor e agora você diz que está, sei lá, 5% mais maior. Como é que é isso? Então, ou vai comparar com o outro, enfim, causa uma confusão desnecessária. Isso tudo por falta de clareza. Então tem que ser claro, esse produto é promocional, ou essa semana, ou esse dia, enfim. Então tem que ter a validade dessa promoção, tem que ficar muito claro. Uma outra questão são os produtos de vencimento curto. Tem que ter uma clareza muito grande nas informações para que o cliente não fique chateado e gere a terrível, temida devolução. Porque muitas vezes ele pode olhar aquele valor, passou rapidamente, ele compra numa quantidade e ele não vai ter tempo hábil para usar todo aquele produto. Então, o que vai acontecer se ele não conseguir devolver? Porque daí não vai adiantar, por exemplo, dizer, não, mas está escrito lá em algum canto, lá na nota, ou em algum lugar, ou eu te falei. Não, tem que deixar muito claro. Em alguns casos tem que pedir até uma confirmação. Você está comprando um produto com as características, a descrição, o valor e a data de validade. Porque senão ele vai entender que foi má fé, que foi sacanagem. Sacanagem é uma palavra forte, mas é o que o cliente pensa mesmo. Então, não pode, um consultor de venda não pode ter essa falta de orientação em relação a uma coisa tão importante. E que, infelizmente, faz parte do jogo, né? Mas tem que ser usada com integridade, com lisura aí para manter a marca, o nome, o relacionamento e tudo mais. E aí, desmistificando a questão dos produtos com vencimento curto, eles não têm problema nenhum, né? Eles são produtos próprios para uso. O que tem problema são produtos vencidos, né? São produtos vencidos. E aí tem uma lei específica a isso, específica que proíbe expressamente a venda de um produto vencido. Os bons fornecedores cuidam demais isso, né? Então, isso não é uma prática no dia a dia nos fornecedores que tem toda essa preocupação com a lisura, né? Com a honestidade aí no seu relacionamento comercial. E agora uma dica final, o consultor de vendas, ele não deve necessariamente esperar a cotação. A gente às vezes observa esse comportamento. Dia tal é dia de cotação, dia tal. Tem aquela cotação usual que a gente não sabe o que o cliente vai solicitar, né, naquele dia. Mas fora do dia usual, o consultor de vendas ele pode ter um comportamento inverso, né? Ou seja, ele também vendo soluções diferenciadas, soluções interessantes para aquele cliente e criando as suas cotações. Daqui a pouco, nesse movimento, ele vai dizer, nossa, não sabia que tinha esse produto, ou não sabia que tinha um produto que fazia, que tinha que trazer esse resultado. Ele pode até colocar empresas que estão utilizando, o que as empresas estão dizendo. A relação, ela não pode, um consultor de venda interna digital, ele não pode ser um comportamento passivo. É bem o contrário, né? Tem que ter essa movimentação, esse relacionamento de estar a maior parte do tempo tentando servir o cliente, tentando ser relevante para aquele cliente. E você só consegue essa relevância na medida em que você disponibiliza informação, solução, coisas que interessam para esse cliente. Então, cotação não é um processo engessado, né? É uma movimentação
das duas partes. Às vezes tem aqueles produtos que são indispensáveis em qualquer lugar, como uma esponja de louça, um café, enfim, produtos que, a partir do conhecimento daquele cliente, né, o consultor de vendas vai saber que lá é impossível, né, não ter o uso daquele produto. Então, ele naturalmente, hoje o cliente não está comprando, mas pode passar a comprar. Começa nesses itens aí, esses itens indispensáveis, e depois vai evoluindo. Alguns dirão, bem, mas se eu começar a ter iniciativas, nem esperar o cliente me mandar a cotação e eu já mandar, ele pode acabar pegando os meus valores e vai fechar com outras empresas e, enfim, eu vou acabar perdendo a cotação. Isso pode acontecer, mas aí pensa bem que tipo de cliente é esse. Então tem que ter um cuidado, eu acho que perceber como é que tem que ser tratado cada cliente. Alguns até poderão fazer isso, mas eu diria que a grande maioria, o fato de você ficar por último não te protege em relação à preferência. A preferência, ela vai estar ligada a outras questões, ao atendimento, à entrega rápida, o atendimento do consultor de vendas, a logística, uma série de fatores. Então, ficar por último não é garantia. E às vezes um consultor de vendas que já se manifesta com uma certa antecedência, ele vai ter uma preferência, só por essa movimentação ele já ganha um ponto aí com o cliente. E às vezes se o cliente consegue resolver tudo que ele precisa ali, está dentro do custo médio dele de compra da semana, ele pode fechar ali e nem continuar indo adiante. Então, claro que tudo tem os dois lados, mas vamos pensar no lado profissional da coisa. Um fornecedor, por menor que seja, né, que o nosso papo aqui é para pequenos e médios, e por que não grandes também, né, daqui a pouco pode ser interessante. A maioria tem um software, e se não tem, isso hoje está bem mais tranquilo, né? Então, os investimentos são suportáveis diante do ganho de organização, de controle. Então, é muito importante automatizar, né, todo o processo de relacionamento com o cliente e de venda, enfim, para que possa pontuar todas essas questões que a gente falou aqui e ficar registrado em algum lugar. Porque não adianta nada questionar um cliente, porque não fechou, o que houve na cotação, anotar num papel, esse papel vai se perder e vai ficar tudo perdido e não vai dar em nada. Não vai haver uma sequência de tratamento daquela questão que houve, por uma falta de organização. Em últimos casos, né, tem as planilhas gratuitas aí do Google, que não gasta nada, né, mas alguma organização tem que ter, porque senão nada disso aqui tem valor. Uma cotação, tanto quanto possível, ela precisa estar revestida de palavras mágicas. E o que são palavras mágicas? Economia, rendimento, desperdício. Então são palavras mágicas. Imagina você que vende aí equipamentos, tem um forno lá incrível e que tem uma baixa utilização de energia, ele tem uma utilização combinada, consegue fazer duas atividades ali ao mesmo tempo, dois tipos de alimentos. Você tem uma cozinha elaborada, uma cozinha industrial, digamos assim, com os equipamentos pensados para aquele espaço ali, enfim. Sempre que tiver solução, benefício, que vai ajudar esse cliente, isso é importante colocar nas cotações, né? Então eu digo que isso são palavras mágicas. Um produto que ele tem, sei lá, 1 quilo de produto, mas ele rende até 3, até 4, isso muda o jogo, porque a conta que o cliente vai fazer lá na frente, ele fez a conta
pelo produto, né? Dividiu ali a quantidade de produto pelo preço, mas ele também pode fazer essa divisão pelo rendimento. Se ele vai utilizar o rendimento que é possível, não perde qualidade, e tem alguns produtos no mercado que tem esse desempenho. Será que o consultor de vendas ele está munido de informações e dessa prática? Isso é importante. Ah, mas eu não falo, às vezes o consultor de vendas pode dizer, eu não falo porque o cliente, ele sabe. Mesmo que ele saiba, é o papel do consultor fazer isso, senão ele é só um tirador de pedidos. E está sujeito a sim e não. Sim e não. Não tem abertura de conversa e nem de perguntas. Então isso compromete demais o resultado das cotações. Um exemplo disso que pode ajudar também é subsidiar esse cliente com informações que podem ter ficado lá no cantinho da memória ou já nem tá mais. Por exemplo, as esponjas. Qual é o tempo médio de utilização de uma esponja? Tem lugares que o ideal, né? O ideal é no máximo uma semana, ou dependendo da intensidade do uso, isso pode cair. Uma esponja que esfarela usa até começar a cair os pedaços, esse pedaço pode cair junto com o alimento. Isso aí é uma colônia de férias para as bactérias que podem se propagar, se reproduzir de maneira assim muito rápida e causar um grande problema para aquele estabelecimento. Um cliente passa mal, conta para o outro, ou a vigilância vai lá e identifica que ele está com problema de contaminação cruzada nos alimentos, ele não usa os sacos de lixo adequado, ou ele não tem a lixeira correta. Então, por isso que esse canal é um esforço que eu quero fazer, de ter essa percepção de cadeia de informações, né? De que tenham fornecedores de todas as necessidades que atendam o food service. Então, estamos falando aqui, estou dando exemplo aqui de esponja. Algo tão simples, mas quem sabe mandar um print de uma legislação, um print de uma reportagem falando sobre a importância, ou construir essa informação e subsidiar o cliente com essa informação. Então, não basta dar preço, tem que dar contexto, né? Como eu falei lá no início, que fica muito mais fácil. Quem é que quer correr o risco de fechar um estabelecimento, ficar sem faturar por causa de uma esponja? Né? O estrago que a esponja, o investimento de ter a esponja de troca no tempo correto é infinitamente menor que o estrago que pode fazer um estabelecimento sendo falado por falta desse cuidado. Então nós precisamos, né, os fornecedores precisam ter profissionais com esse diálogo, né? Essa disponibilidade, mas isso só treino. Só treino, não tem outra maneira. Então, definitivamente, um consultor de venda interna digital, ele não pode ser um tirador de pedidos, ele tem que tratar melhor as cotações, entender que isso é uma oportunidade. A cotação ela não é engessada, você provoca, né, a necessidade, esse trâmite de cotação ela pode ser provocada, não vem só de uma parte, né? Então tem vários aspectos que é muito importante e vital para ter sucesso em cotações. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil e que você
comente aqui no canal, então precisa realmente da sua ajuda. Compartilhe aí com mais 5 pessoas que você conheça para ajudar. Então a ideia realmente é compartilhar aí um conhecimento que pode ajudar os pequenos e médios fornecedores. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.